Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Denise e hoje nós vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje nós faremos a revisão de todo o conteúdo que a gente estudou sobre os recursos naturais. Vamos lembrar o que são os recursos, onde encontramos eles na natureza, quais são os recursos renováveis, quais são os recursos não renováveis. Vamos lembrar de todo esse assunto que a gente estudou juntinho? Então, vem comigo. Então, observe a imagem. Os recursos naturais são todos os recursos da natureza. O nome já diz, né? Então, a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais. Todos esses são recursos naturais que podemos utilizar. Aqui nós temos duas imagens que retratam como são utilizados os recursos naturais para o trabalho nas atividades econômicas que as pessoas têm a fazer todos os dias, né? Na primeira imagem nós estamos vendo um trator que ele está arando o solo, né? Está preparando esse solo para o plantio. Qual é o recurso natural aí que nós estamos vendo? O solo. E na segunda imagem, nós estamos vendo o uso da água para irrigação de hortaliças. Então, a gente já aprendeu neste conteúdo que a água é um recurso natural muito importante, né? E neste momento aqui, nesta imagem, ela está sendo usada para irrigar a plantação. Aqui nestas imagens, nós estamos vendo outros tipos de recursos naturais. Na primeira é a extração de minério de ferro, lá em Carajás. Então, sabemos que os minérios também são recursos naturais. E ao lado, utilização de cimento e viga de ferro na construção de uma estrada em São Paulo, né? Já estamos vendo um material que já passou por um processo, né? Não usamos o recurso natural retirado diretamente da natureza. E sim, ele passou por uma transformação para ser utilizado como ferro. Nós estudamos também que os recursos naturais, eles são divididos em recursos naturais renováveis e os não renováveis. Você lembra dessas duas diferenças? Quais são elas? O que são os renováveis e o que são os não renováveis? Vamos lembrar? Os recursos naturais renováveis se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades do homem, como a vegetação, a energia solar, o ar, a água e o solo. Estes recursos sempre se refazem, ou seja, pela ação do homem, plantando de novo o que ele tirou da natureza, como nós estamos vendo ali, né? O plantio de árvores é um exemplo de recurso natural renovável pela ação humana. E também temos aqueles recursos naturais renováveis que se renovam espontaneamente, né? Como a luz solar, o ar e o vento, energia eólica, né? Que a gente viu também nos estudos, que também é um recurso natural. E agora a gente vai ver qual é a diferença entre o recurso natural que não é renovável. O que acontece para ele não ser renovável? Os recursos não renováveis são aqueles que não podem ser reproduzidos pela ação humana e levam milhões de anos para serem renovados pelos processos naturais. E quais são eles, vocês lembram? Petróleo, os minérios e o carvão mineral. Então, estes recursos o homem não consegue refazer, né? Não consegue influenciar para que eles se renovem. E para que eles se renovem de forma natural, leva milhões de anos. Então, são recursos que nós temos que pensar, mas conscientemente no uso deles, pois eles não se renovam na natureza. Nós já vimos que o petróleo é muito importante para o nosso uso em outros produtos que derivam dele no nosso dia a dia, né?
E o petróleo é um recurso que não é renovável. Nós temos uma imagem ali de uma plataforma, né, onde está acontecendo a exploração e a extração de petróleo lá no Rio de Janeiro. E está dizendo ali que o petróleo não pode ser reproduzido pelo ser humano, por isso ele é um recurso não renovável. E vocês lembram dos produtos que derivam do petróleo e que a gente usa sempre? A gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás GLP, que é o gás que a gente faz a nossa comida, né? O gás de cozinha. Todos esses são extraídos do petróleo. Também os plásticos, os fios de nylon, asfalto, borrachas e tintas.